Capítulo 1. A jornada do pensamento humano. Essa não é só a história de como a filosofia começou, é a história de como a nossa própria forma de entender o mundo foi reinventada. Uma revolução que não foi travada com espadas, sabe? Mas com o poder de uma única pergunta. Para entender o tamanho dessa revolução, a gente precisa voltar no tempo, bem lá atrás, para um mundo onde todas, absolutamente todas as respostas vinham de histórias fantásticas. Pensa só nisso. Um mundo movido pelos caprichos dos deuses. As colheitas, as tempestades, a própria vida e a morte, tudo era obra de seres sobrenaturais. Não existia a ideia de leis da natureza, não, apenas a vontade divina. Então, lá na Grécia Antiga, uma coisa extraordinária acontece. Uma mudança gigantesca do mitos, a explicação mítica, para o logos, a busca pela razão. Surge ali uma suspeita muito ousada. E se o universo não for um caos divino? E se for algo ordenado, com regras que, quem sabe, a gente pudesse compreender? Já pararam para pensar no poder que uma simples pergunta tem? Pois é, tudo começou ali, com o ato mais simples e, ao mesmo tempo, o mais radical de todos. Questionar. Desafiar as respostas que foram aceitas por incontáveis gerações. Essa pergunta foi o estopim, a faísca que acendeu a grande chama da filosofia. E se o trovão não for a fúria de Zeus, mas um fenômeno da natureza, um evento com uma causa que a gente pode investigar? Imagina só o perigo, a audácia de uma ideia como essa naquela época. Agora, vamos conhecer as figuras que tiveram a coragem de fazer essas perguntas em voz alta. Os primeiros a procurar respostas não nos céus, entre os deuses, mas aqui mesmo, no mundo ao nosso redor. O primeiro da nossa lista é Tales, considerado por muitos o primeiríssimo filósofo. Ele olhou para essa diversidade incrível do mundo e fez uma pergunta fundamental. Afinal, do que tudo é feito, qual é a matéria-prima do universo? A resposta dele? Água. E aqui está a grande sacada. O que torna o Tales tão genial não é a resposta em si, a água, mas sim o tipo de resposta que ele buscou. Pela primeira vez na história que a gente tem registro, alguém tentou explicar o mundo inteiro sem usar deuses. Ele deu o pontapé inicial na busca pela causalidade natural. Aí veio o aluno de Tales, Anaximandro, e ele deu um passo além. Ele pensou o seguinte: bom, se tudo viesse da água, como é que o fogo poderia existir? A origem de tudo não podia ser uma das coisas que já existem. Tinha que ser algo anterior. Então, ele propôs uma ideia muito mais abstrata, o Hyperon. Uma substância primordial, sabe? Infinita, indefinida, de onde tudo nasce e para onde tudo um dia volta. É uma ideia de uma força invisível, um princípio eterno que, de forma impressionante, ecoa em vários conceitos da física moderna. Depois surge Pitágoras, com uma visão totalmente diferente. Para ele, a chave do universo não era uma substância como a água ou o Hyperon. Era algo que a gente não pode tocar, mas pode entender: os números. Ele descobriu que as notas musicais, a harmonia, tudo isso podia ser traduzido em proporções matemáticas. Isso foi uma revelação. Se a música era matemática, talvez tudo fosse. O universo não era só matéria, era uma sinfonia, uma ordem matemática que a mente humana podia decifrar. Esses primeiros pensadores deram um salto mental que mudou para sempre o nosso destino. Mas olha, não vamos nos enganar, não foi um salto nada fácil. Pra gente hoje é fácil falar, né? Mas imagina só, propor um mundo sem a ação direta dos deuses naquela época. Era uma afronta. Eles desafiaram milênios de tradição. E claro, por causa disso, enfrentaram a desconfiança da sociedade inteira. No fundo, o que eles fizeram foi algo monumental. Juntos, eles libertaram a mente humana da tirania do mito e nos deram a ferramenta mais poderosa que existe, o pensamento racional, a base de toda a ciência que viria depois. No fim das contas, o maior legado que eles deixaram pode ser resumido a uma única e poderosa palavra: por quê? Essa é a chama que eles acenderam. Uma curiosidade que não se cansa, que vive dentro da gente e que continua movendo toda a busca por conhecimento, até hoje. Se esses primeiros filósofos olharam para as estrelas e para a natureza, a geração seguinte de pensadores viraria o telescópio para dentro, para a questão mais complexa de todas: o que significa ser humano? Mas essa é a história do nosso próximo capítulo.